De hoje, conversamos com o departamento de comunicação do clube e oficialmente o Corinthians considera o presidente de momento o Osmar Stabile e o presidente do Conselho Deliberativo o Romeu Tuma Júnior. É uma situação bastante complexa e para entender o que está acontecendo a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Há exatamente uma semana o Augusto Melo foi afastado da função de presidente do Corinthians depois de uma votação do Conselho Deliberativo. O Augusto está sendo investigado por supostas irregularidades na assinatura do contrato com uma antiga patrocinadora. Com a saída do Augusto Melo, assumiu o vice-presidente, o Osmar Stabile. Acontece que, em paralelo a esse processo, acontece também um processo no Conselho Deliberativo do clube. No dia 9 de abril, o Romeu Tuma Júnior foi afastado da função. Isso só foi divulgado na última sexta-feira. E aí, na hierarquia, a Maria Ângela Ocampos, uma conselheira do clube, é quem assumiria a presidência do Conselho Deliberativo. Ela é aliada do Augusto Melo. No sábado, os dois vieram aqui ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians, na zona leste de São Paulo, e disseram que nenhuma atitude tomada pelo Romeu Tuma Júnior durante esses quase 2 meses teria validade. Então, com isso, o Augusto Melo seria o presidente do clube. Eles entraram na sala da presidência na noite de sábado. Houve um bate-boca com o Osmar Stabile, que estava lá. 50 torcedores do Corinthians chegaram a invadir o Parque São Jorge, chamaram a polícia. Foi um grande rolo. E aí ontem, como você disse, no jogo do Corinthians contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Augusto Melo não foi até a Arena em Itaquera e o Osmar Stabile estava lá, inclusive entregou uma camiseta corintiana ao novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. E aí a gente destaca também que essa situação toda só vai ser resolvida definitivamente no dia 9 de agosto, que é quando acontece a votação pelo impeachment ou não do Augusto Melo, uma votação que vai ser feita com os associados do clube. Então só aí a gente vai ter o fim dessa história, Jojo. Clube como o Corinthians. Isso é uma das maiores vergonhas democraticamente, um time democrático da democracia corintiana, do Sócrates, que deve estar desesperado lá em cima. O que vocês fizeram para o Corinthians ontem mostra o quanto que vocês não gostam do Corinthians. Todos vocês, sem exceção, sem nenhuma exceção. Tanto aqueles que querem o poder, aqueles que saíram do poder e aqueles que querem tomar o poder. Porque é inacreditável o que vocês fizeram com um clube como o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Do Alibe, 14 anos. André Sanches e os seus amigos, mais 16 anos, só aí são 30, mais Augusto Melo, 31 anos no limo, 31 anos na mentira, 31 anos de mostrar para um povo que num jogo contra o Vitória, leva 44 mil pessoas com tudo que aconteceu ontem. A verdade, a torcida do Corinthians não deveria nem ter entrado em campo, deveria ter vaiado do primeiro até o 90 minutos. Porque é inacreditável, é polícia, é crime organizado, é um que quer entrar, é outro que não quer sair, é outro que quer... Todos vocês mamam nas tetas do Corinthians há 31 anos. O último presidente que foi firme e forte foi o Sr. Vicente Mateus, porque o restante todos deixaram dívida. E aí o Fabinho Soldado tem que chegar e isso é uma coisa que ele está fazendo, porque eu sei o que acontece lá dentro. Marília sabe, Quesada sabe, o Theo sabe, o Godoy sabe, mas eu tenho umas coisas que outras pessoas não têm. E não falo, eu não sou jornalista, eu sou um comentarista, apresentador, mas tem coisas que é inacreditável. Aonde o seu Augusto, pô, que vergonha, isso é vergonhoso. Isso é querer dar golpe. E aí, eu vou perguntar pro Theo, pro Godoy, pra Marília e também pro Quesada, porque é o seguinte, um cara como o Fabinho, será que eles vão ter tempo suficiente, Theo José, de ter essa tranquilidade? Porque não vai acabar amanhã, não vai acabar terça, não vai acabar quarta, não vai acabar quinta, não vai acabar sexta, não vai acabar esse ano. O Corinthians está no limo por pessoas que jamais deveriam estar aí dentro do Parque São Jorge. Theo. Olha, o que aconteceu ontem, realmente você tem absoluta razão, foi um dos maiores absurdos
que eu já vi no futebol brasileiro. Um ex-presidente, um presidente que foi tirado, sentar na cadeira do presidente atual e falar, não vou sair daqui. Aí chega o presidente atual e fala, também não vou sair daqui. Quer dizer, uma brincadeira. Agora, o que o Fabinho Soldado disse, falou assim, eu vou fazer de tudo, a gente vai fazer de tudo dentro do centro de treinamento para que isso não atinja o time. Já está atingindo. É só ver o jogo hoje. Os pagamentos já estão atrasados e a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Eles vão atrasar mais ainda. Então, tá uma bagunça generalizada. A sorte do Corinthians é que só tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, dia 12. E aí o time não vai entrar em campo, então não vai perder mais pontos. Então, eles vão ter aí pelo menos 40 dias para tentar ter uma organização e que a justiça se faça, que a justiça entre em campo. A gente viu ali, ó, o batalhão de choque chegando. Gente, ontem foi sábado. São Paulo não é uma cidade segura. O batalhão de choque está lá no Parque São Jorge para cuidar de ex-presidente, de presidente, de maluca que entrou lá para colocar o presidente de volta. Quer dizer, isso não é para o Corinthians. Isso não é para o Corinthians. A gente está falando de um time como o Corinthians numa cidade como São Paulo. Só das duas entrevistas que vocês acharam, depois eu vou para o Rio de Janeiro conversar com o Thiago Carvalho, que o Flamengo ganhou de 5-0, do Fortaleza, e aí a gente volta para a gente falar de tudo que aconteceu politicamente, que a Marília tem informação, o Quesada tem, as opiniões do Godoy, do Theo José, que por sinal amanhã está... você vai para Goiás amanhã? Vou amanhã cedinho e meio-dia. Tem jogo aberto? Jogo aberto Goiás a partir do meio-dia na TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Então vamos lá. Da entrevista, o que você gostou dos dois e do jogo? Não, o jogo eu não gostei nada, muita coisa importante. Agora, tem que avisar para o Mateuzinho, eu até peguei essa frase, se não tiver gol, não tem nada de bom. O futebol é gol. Você faz tudo certinho para chegar ao gol. Então, desculpa, Mateuzinho, eu não sei em que mundo você vive, em que planeta você vive. Né? Em relação à grana... Sabe o que eu cobro dele? Quantos lances ele cruzou no jogo de 90 minutos? Qual foi o cruzamento? Nenhum. Nenhum. Então você não jogou nada, irmão. Jogou nada, desculpa aí. Hein? O Theo tocou no ponto importante. Grana, money, cascalho. Se tiver faltando dinheiro para jogador não corre. No caso do Corinthians não está faltando salário, mas a premiação do Paulista não foi pago, a premiação não foi paga até agora. Não é só jogador, né? Qualquer profissional, qualquer funcionário o que não vai exercer a função tem que dele. ser cumprido, exatamente. Então aí realmente fica difícil. Agora, Neto, jogador não quer saber de política, cara. Jogador quer entrar em campo, salário em dia e correr atrás da bola e tentar o resultado. Só que tem uma coisa, o que foi prometido do Augusto para os jogadores que estão lá? A gente não sabe. A gente não sabe. Agora o soldado sabe. Não foi paga. Então, a gente não sabe. A premiação do Paulistão não foi paga ainda. Tudo bem, a gente vai voltar depois para falar de tudo isso aí. Do jogo, da entrevista do Garro que eu gostei e também do Mateuzinho e desse empate ridículo do Corinthians. Parabéns ao Vitória, que somou 1 ponto. O Corinthians foi para 15 pontos, poderia estar na 6ª posição do Brasileiro. E daqui a pouco eu chamo o Thiago Carvalho direto do Maracanã. Com esse ponto, o Vitória saiu da zona de rebaixamento. Boa noite para todo mundo. Bom, o empate foi ridículo. A entrevista do Garro é uma entrevista de alguém que se importa. E nesse momento em que ninguém... Legal a entrevista dele, né, Ninguém Maria? que se importa dentro do Corinthians, quando você escuta alguém... Na verdade, todo mundo deveria se importar. Mas vira notícia quando alguém se importa. E o Garro demonstrou se importar, o que para o corintiano é algum carinho aos ouvidos, porque é uma porção de gente que não se importa consigo, se importa com o cargo, se importa com a política, se importa pouco com o Corinthians. Sobre as entrevistas, Neto, eu vou destacar do Fabinho Soldado, porque a primeira decisão do Osmar Stabile, quando assumiu na segunda-feira, foi ligar para o Fabinho Soldado, que estava na Argentina. E deu ao Fabinho Soldado autonomia e fechou o portão do CT para qualquer tipo de política, pelo menos por enquanto, para não ter essa mistura de água com óleo nesse momento. E o Fabinho Soldado agarrou, de fato, essa oportunidade, foi sondado pelo Santos, disse não, ficou no Corinthians. E eu tenho uma informação, amanhã, por exemplo, o presidente do Corinthians em exercício, que é o Stabile, ele iria ao Rio de Janeiro para acompanhar, por exemplo, o sorteio da Copa do Brasil. Ele não vai mais, com tudo que aconteceu ontem e com a possibilidade de alguém sentar na cadeira, então tem que ficar... Sabe aquela dança das cadeiras? Não pode levantar na cadeira. Ele não vai. Quem vai ao Rio de Janeiro representar o Corinthians é o Fabinho Soldado. E sobre premiação e outras coisas que estão atrasadas, eu tenho uma outra informação. O Corinthians fechou ontem um empréstimo para pagar
pagar a folha. A antecipação da Federação Paulista do campeonato do ano que vem, uma parte dele, e um empréstimo para pagar atrasados e a folha que vence, nós estamos no dia 1º, a folha tem que ser paga até o dia 5, então o Corinthians na sexta-feira antecipou parcelas do Campeonato Paulista do ano que vem e fez um empréstimo para quitar com os jogadores o que está atrasado. Godoy, o que você viu em relação às entrevistas e também o empate do Corinthians em relação ao Vitória hoje, que soma 15 pontos. O Corinthians, que por sinal, o rebaixamento até que não está ruim. Mas não pode perder pontos para equipes que estão lá embaixo, porque são pontos irrecuperáveis, né? Mesmo que as equipes que estão na zona de rebaixamento, em algum momento, apresentarão um futebol melhor e se recuperarão no campeonato. No aspecto administrativo, olha como é interessante. A receita que o Corinthians tem e precisa antecipar. Enxuga gelo, né? Precisa antecipar do ano que vem para poder pagar agora. O Corinthians é um exemplo dos clubes que nós temos no Brasil, independentemente do tamanho. Quando ele é presidido por alguém que está bem na vida pessoal, o clube é bem gerido, é bem administrado. Quando é alguém que não está bem, que é a maioria no Brasil, que a maioria são pessoas que coincidentemente acabam ficando melhor do que o clube. Verdade. Então, isso, mesmo com os jogadores não querendo, respinga sim, respinga lá no departamento, no ambiente de treino. E o torcedor que poderia, na hora do jogo, ajudar, o cara paga ingresso, vai lá e fica 90 minutos enchendo o saco do jogador. O cara tem que ter uma tremenda disposição de ser imbecil. Só isso, Godoy? Tá bom. Você tá muito bravo. Fiel, o ponto positivo é que o Corinthians só tem mais uma partida aí contra o Grêmio fora de casa e depois vai ter a parada aí de um mês para o Super Mundial de Clubes. Enquanto isso, o Dorival Júnior vai ter tempo que ainda não teve para poder colocar esse elenco em ordem, conhecer verdadeiramente os jogadores que parece que ele não conhece direito. E na moral, o Corinthians piorou depois da saída de Ramon Dias pelo Dorival Júnior. Ainda acho que Dorival Júnior seja o melhor para o Corinthians no momento. O Ramon Dias, para mim, já tinha chegado no teto. Não estava conseguindo mais entregar aquilo que se esperava, até que conseguia alguma coisa nos pontos corridos, mas nos mata-mata passava muita vergonha, vexame atrás de vexame. Dorival Júnior já teve uma caída agora na Sul-Americana, mas a gente ainda confia, pelo menos boa parte da Fiel, no trabalho dele. Ele vai ter esse tempo agora e o Corinthians também para colocar a casa em ordem, ou pelo menos tentar, porque na opinião do Neto também concordo. Eu acho que nesse ano ainda a gente vai ver muita briga interna dentro do Corinthians, essa solução da presidência, de impeachment, de toda a briga por poder. Não acho que termine esse ano também. O Corinthians vai ter que ter muita mentalidade para dentro de campo, tentar blindar ao máximo o elenco, para de alguma forma não jogar no lixo aí mais um Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Se pelo menos, né, de tudo que está acontecendo no Corinthians, é triste falar isso pelo tamanho do nosso Corinthians, mas se pelo menos não brigar para cair de novo, eu acho que nós da Fiel Torcida já vai ficar aliviada com tudo que está acontecendo aí no extra-campo. Fabiano Soldado declarando que fica no Corinthians, que sempre teve aí total moral e também carta branca para atuar. A gente tem a expectativa de, não sei como, com o caixa zerado, ter algum reforço agora nessa janela de meio do ano. Pelas informações é que o Corinthians vai buscar jogadores que não têm contrato, jogadores que estão sem time, sem clube, que viriam para o clube sem nenhuma necessidade de investimento. Fabio Soldado, a gente viu que ele tem capacidade de garimpar o mercado e trazer bons nomes aí, então a gente tem essa expectativa e torcer para não perder jogadores importantes como o Yuri Alberto, que está sendo bem visado aí pela Europa. Qual a sua expectativa, a sua opinião também aí das palavras de Neto e também tudo que está acontecendo no Corinthians? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler cada um dos comentários. Se inscreva aí no canal, se já é inscrito, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho e colocar a opção todas, o YouTube não vai te avisar de novos vídeos.
Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho aqui, fiel. Não custa nada, é só clicar no joinha e pra gente faz diferença demais. Até o próximo vídeo. Eu sou o Luan. Valeu!